Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7 de Romanos. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Aqui o Paulo vai fazer uma explanação mostrando para nós a necessidade de a gente entender que existe uma lei que nós devemos cumprir, mas nós somos toda hora tentados a fazer aquilo que não é para fazer. Todos nós temos aquela tentação de fazer alguma coisa que não é permitido, mas a lei é um limite para nós. Então a gente quer, sabe que pela lei não devemos, a gente retrai. Se não fosse a lei, a gente faria. Então ele vai mostrando, fazendo não vou dizer um jogo de palavras, ele vai colocando as situações para que a gente possa entender que nós temos que estar sempre bem vigilantes. Vejamos. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Então a mulher está casada, ela deve ser fiel ao marido. Pela lei, tanto dos homens como de Deus, ela deve ser só daquele marido. Se o marido morrer, então ela pode casar com outro. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então todos nós devemos entender que a partir do momento que a gente se coloca como cristão, nós devemos estar morto para as outras situações. E apenas vivenciarmos e procurarmos vivenciar o que é correto, o que é coerente perante o Evangelho de Jesus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Lembrando que essa morte era o quê? Você dá mais prazer às coisas físicas do que às coisas espirituais. Procurar estar sempre dentro das paixões da carne. Mas agora que já estamos com Cristo, as coisas têm que mudar um pouco de figura. Nós temos que mudar a nossa postura mental, mudar a nossa posição e as nossas ações, as nossas atitudes. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A partir do momento que a gente se volta para o Cristo, nós temos que lembrar que todas aquelas coisas que nos prendem ao mundo não têm mais o mesmo valor. E se não tem mais o mesmo valor, Paulo diz que estamos mortos para elas. Então nós temos que procurar olhar por outro ângulo, por termos outras ideias com relação àquilo que deve ser a palavra do Mestre, os ensinamentos do Cristo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, Paulo começou a entender, mostrando para nós que em toda a sua vida ele sabia que existia o pecado, porque a lei mostrava para ele que ele não deveria ir além daquele limite. Conhecedor das leis, ele obedecia. Sempre que ele queria alguma coisa que estava fora do padrão da lei, ele se retinha. Não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. Se ele não conhecesse a lei, como ele tinha as suas concupiscências, as suas tentações, ele iria para o pecado. Mas como ele conhecia a lei, ele lutava para se manter dentro dos padrões da lei. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte.
Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Ele estava reportando aqui, entendo, que seja aqueles momentos que ele estava perseguindo os cristãos, seguindo apenas o mandamento da lei antiga, com toda a tentação que ele tinha para seguir segundo os princípios estabelecidos pelas leis das antigas escrituras. Até que o momento que ele desperta. Então, naqueles momentos que ele estava agindo contrário aos ensinamentos do Cristo, ele considera que ele estava matando a si mesmo. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Entendendo a santificação da lei que procura nos mostrar o caminho para a nossa redenção, o caminho para a nossa construção ética e moral, nós vamos crescendo, nós vamos nos aperfeiçoando. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mal mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse exclusivamente maligno. A partir de um determinado momento, ele apaga-se daquelas situações constrangedoras de perseguir os cristãos e começa, então, a vir para outra fase, para uma outra etapa da sua vida. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. A luta íntima de procurar sempre fazer o melhor e nem sempre acertando, nem sempre conseguindo cumprir tudo aquilo que ele queria, ele era muito exigente com os outros e com ele mesmo. Ele queria ser bem perfeito, mas ele sentia em si mesmo as tentações e por isso ele lutava incessantemente e aborrecia-se constantemente com o tipo de pensamento que ainda vinha-lhe à mente. Esse faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Não é a luta íntima que nós temos no nosso dia a dia, não é a busca que nós temos de nos aperfeiçoar, de procurar corrigir, e na hora que a gente vê, a gente comete algumas falhas, a gente fala assim, nossa Senhora, como que eu pude fazer isso? Como que eu pude cometer esse erro? Mesmo conhecendo a lei, mesmo conhecendo os ensinamentos, mas as nossas emoções falam mais alto. As nossas tentações berram. E ao invés de procurarmos seguir um caminho que nos dê força e sustentação para a realização sempre boa, sempre do bem, enveredamos-nos por caminhos deixados levar pela emoção, pelos sentimentos não muito nobres. Então, essa luta que todos nós temos, essa luta que todos nós procuramos desenvolver em nós para nos corrigir, para sermos bons seguidores do Cristo, Paulo sentia em si mesmo. E ele dizia que nele, na carne dele, ele como ser reencarnado, não tinha bem nenhum que tivesse nele. Não tinha nenhum bem que ali trabalhasse dentro dele. Ele precisava então passar por momentos de lutas, momentos de procurar se engrandecer, procurando fazer-se melhor para conseguir construir um mundo melhor. Intimamente, em prol daqueles que estivessem ao lado dele e em prol de todas as situações que ele vivenciava. Ora, se eu faço o que não quero, já ou não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, esse pecado é o quê? As nossas tentações, as nossas fraquezas, os nossos vícios, as nossas tendências, que sempre nos leva por um caminho que não deveríamos ir, que sempre nos dá aquele impulso que não deveríamos ter. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E todas as vezes que a gente tem certos compromissos, certas responsabilidades a cumprir, quantas vezes a gente sente na própria pele aquelas tentações, depois eu faço.
Estava tão bom descansando aqui, estava tão boa a minha leitura, eu tenho que sair para fazer isso? Será que não dá para mim terminar aqui? Então, uma série de coisas que é da nossa obrigação, que é da nossa responsabilidade, a gente às vezes quer deixar para depois. Quer dar um empurrãozinho, um toque extra para amanhã, ao passo que nós deveríamos fazer veementemente naquele momento. E intimamente o nosso espírito tem prazer na lei de Deus. Nosso espírito tem ânsia por entender, aprender e praticar as leis de Deus. Mas a soma espírito-corpo é que é complicado. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E ali é a luta de cada um que ele estava mostrando. Parecia que ele estava lendo a mente de algum romano diante dele e escrevendo exatamente o que a pessoa sentia. A pessoa sabia da lei, entendia, mas na hora de praticar tinha grandes tentações, tantos impulsos para não praticar. E essa busca que nós temos, essa luta íntima que nós temos, é que vai fazer com que procuremos desenvolver forças para sermos melhores. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Todos nós que estamos aqui na Terra temos que lutar. E o que ele coloca aqui é exatamente a grande luta que a maioria dos romanos tinha com eles. Os romanos eram naturalmente bons, naturalmente ordeiros, mas gostavam de conquistar os povos vizinhos e explorá-los. E dentro da jurisdição romana, as pessoas tinham que seguir determinados preceitos da lei estabelecida pelo Império. E eles procuravam ser justos, procuravam ser honestos. Lógico que existia pessoas de todos os níveis dentro do Império, como existe dentro de todos os níveis no meio da nossa sociedade. Mas eles se distinguiam um pouco da comunidade então reinante em torno do Império por eles serem justos, entenderem que se tinha que praticar a justiça. Mas quando eles conhecem então as leis do Cristo, que elas vão mais além, que elas mostram para nós que essa justiça, essa bondade não é simplesmente naquela aparência exterior, eles começavam a entrar então em uma grande luta íntima entre os anseios das festas, os anseios de tudo aquilo que o Império Romano oferecia e a necessidade de levar uma vida limpa perante o Cristo. E Paulo faz-se pequeno para eles, falando que ele também tinha aquelas lutas, que ele também passava por todas aquelas dificuldades, que ele sentia uma grande dificuldade de ser um bom cristão, mas que ele lutava ferrenhamente e que o bom que ele fazia, a parte boa que ele fazia era do espírito dele e não da carne, porque a carne era um grande tormento, um grande peso a tentar lutar, fazê-lo lutar cada vez mais com mais força para impor as leis do Cristo em si mesmo. A sabedoria de Paulo para lidar com as adversidades daqueles momentos, daquelas pessoas que ali estavam, é magnífica. E assim, procuremos então fazer a nossa parte. Lutar como Paulo deixou para nós aqui. Sabemos que temos nossos momentos difíceis, temos momentos que vamos perder a paciência, tem momentos que nós vamos xingar, tem os momentos que a gente vai pensar um monte de besteira, mas também nós temos consciência que devemos errar o mínimo possível e lutar para nos corrigir, para nos policiarmos, para melhor seguirmos o Cristo. E assim, sob as bênçãos de Jesus, que possamos, firmes e perseverantes, procurarmos aprender a praticar o Evangelho segundo as lides do amor e da paz.